Neste exercício, temos que calcular o limite de x tendendo a menos 4 pela esquerda da raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Então, vamos aplicar as propriedades de limite, limite da soma, da diferença elevado a uma potência, então determinar este resultado, determinar esse limite. Então, aqui nós podemos escrever esse limite como raiz quadrada do limite de x tendendo a menos 4 pela esquerda de 16 menos o limite de x tendendo a menos 4 pela esquerda de x ao quadrado, certo? Quando envolve esses limites laterais, é sempre importante nós conseguirmos esboçar os gráficos de cada função desses limites, certo? Para a gente entender graficamente o valor em que se aproxima, do limite quando tende a este valor pela esquerda. Então, convido vocês aqui a conferirem. Observem que o gráfico de 16, certo? Tratando o 16 como uma função constante, Então, nós vamos ter o seguinte gráfico, certo? Aqui está o 16 e a nossa função constante está aqui. Então, quando você tem menos 4, vou colocar aqui, e você vê que ele se aproxima pela esquerda, certo? Ele vai se aproximar realmente da imagem de menos 4, que para toda função é o próprio 16, certo? Por isso que o limite, a gente fala na propriedade que o limite da constante é a própria constante, certo? Já na nossa função x ao quadrado, que é o nosso segundo limite, nós temos o seguinte gráfico, certo? Qual é o gráfico x ao quadrado? X ao quadrado é este gráfico aqui, uma parábola, certo? Esbocei um pouco meio errado aqui, mas dá para entender, certo? Então isso aqui é f de x, x ao quadrado. Então quando ele tende, certo, a menos 4 está aqui, pela esquerda, ele vai tender a que valor? Ele vai tender a imagem no ponto x igual a menos 4, que é 16, certo? Então, nós podemos agora fazer a substituição do limite. Deixa eu trocar de canetão. Então, nós temos a raiz quadrada do limite de 16 quando x tende a menos 4 pela esquerda, que nós vimos que é 16, própria constante, menos o limite de x ao quadrado quando tende a menos 4 pela esquerda, que é 16, certo? Então isso aqui é igual a raiz quadrada de 0, que é igual a 0.